Nós vamos ver hoje o capítulo 22, intitulado Irmã Clara. Então vamos lá. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu: Iludes-te, nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Eles estão indo até a residência dessa irmã Clara. Clarencio vai pedir a ela auxílio para que ela converse com a Odila, porque a Odila, como nós vimos, está totalmente presa em influenciar negativamente a Zulmira. Ela está fixada no ódio pela Zulmira. O Clarencio começou o trabalho, atendendo a Zulmira, atendendo o senhor Amaro, depois o Mário Silva. Vimos todo esse trabalho que ele está fazendo de voltar a mente desses espíritos para o passado. E agora, para falar ao coração de Odila, ele vai pedir auxílio da irmã Clara. Então o André Luiz se pergunta: por que motivo rogaria Clarencio o concurso de outrem? Ele tem feito tanto, por que ele vai pedir para a irmã Clara falar com a Odila? E aí o ministro vai esclarecer, não é? Primeiramente ele diz: nem sempre doutrinar será transformar. Quase sempre nós mais doutrinamos do que transformamos corações. Que a gente fala, isso é doutrinar. Transformar é diferente. Transformar coração, você precisa tocar profundamente, e para fazer isso você tem que ter sentimentos elevados, uma maior compreensão dos problemas humanos. Quase sempre a gente quer mudar o outro, fazer ele enxergar, botar na cabeça dele, não é assim que a gente fala? Isso não é transformar. Então o ministro diz:
Só falar com ela não é o caso, a gente precisa transformar o coração de Odila. Ele diz que ainda não dispõe de sentimento sublimado. Se o ministro Clarencio não possui sentimento sublimado, nós temos, Antônio, sentimentos sublimados? Não temos. Nós estamos aí na luta comum, todos nós somos iguais. Caímos aqui, outros caem ali, cada um tem o seu problema, a sua luta. E ele diz que ele, Clarencio, está habilitado a falar a inteligência, mas não se sente à altura de redimir corações. Então ele diz assim, no caso de Odila, é alguém profundamente ferido, é alguém que está com uma ideia fixa, é preciso despertá-la, é preciso transformá-la. Não basta só doutrinar, não basta só mostrar os fatos, tem que fazer um trabalho mais profundo. E quem consegue fazer isso? Quem tem sentimentos sublimados. Então ele, humildemente, vai rogar o concurso da irmã Clara. Porque ele, embora faça um trabalho grandioso, ele se sente habilitado a esclarecer, a falar a razão. Mas ele não se encontra à altura de tocar profundamente os corações a ponto de um coração se redimir, chorar, se arrepender, entender. A gente vê isso muitas vezes com esses espíritos que são mais assim de sentimentos sublimados. Em um dos livros do Manuel Filomeno, eles estão tentando esclarecer um espírito. E ele narra que eles vão com o instrutor tal e tal, e fala e tal e tal. Aí o instrutor diz assim, nós vamos pedir o concurso do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes vem para atender naquele caso, e o Dr. Bezerra de Menezes chega, e o espírito está lá rebelado, e ele estende a mão e fala assim, meu filho, por que meu filho? Pronto. O homem desmancha, chora. Eles falam, nós tentamos tanto, não conseguimos. Porque, doutor Bezerra, a presença dele, com esse sentimento sublimado, essa compreensão, esse magnetismo sublimado, às vezes algumas palavras tocam de maneira diferente. E não são palavras intrincadas, mágicas, é porque vai carregada desse sentimento sublimado. É isso que a irmã Clara tem e o Clarencio se confessa que a ele ainda não alcançou. A gente vê que a evolução é um processo lento. E às vezes nós aqui na Terra, porque conhecemos alguma coisinha, lemos um negócio, a gente acha que é o rei da cocada preta, como diz. Você vê Jesus, todo mundo jogando pedra, ele vem, fala uma palavra, ele dá a mão para a pessoa, só isso. Então vamos lá. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório, contudo nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante, com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza.
estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando bondosamente o ministro, rematou: sentem-se, sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. O ministro levou o André Luiz e o Hilário na residência da Clara, em nosso lar. E eles lá chegaram. O André Luiz gostou muito da residência. Olha lá, a Clara, jovem, falando a diversos alunos. Ela não mora sozinha. O André Luiz diz que ali parece um internato de moças. Precisava ter um internato de moços, né, gente? Mas para ficar ali com ela são moças. Como no livro Obreiros, nós vimos aqueles dois senhores que albergavam na casa vários jovens para aulas e tudo mais. Então está lá os alunos, a Clara falando com eles. Ele diz da residência dela, que era uma casa cercada de árvores e flores, como a gente viu na colônia Nosso Lar. Eles têm muito bom gosto. A casa figurava um pequeno colégio, dava essa impressão, mas não era uma escola, né? Era mais um lar-escola. Ali, a irmã Clara organizava diálogos instrutivos. Não era uma lousa, nada, era mais um bate-papo instrutivo, um diálogo. Quando eles chegaram, ela estava falando com cerca de 40 alunos. Ela tinha um semblante aristocrático, um rosto emoldurado por vasta cabeleira, e estava dando para os jovens um curso rápido sobre a importância da voz. Ela diz: nós vamos conversar, Clarencio, já já. Eu estou terminando as atividades aqui. Se vocês quiserem, poderão nos acompanhar. E o André Luiz vai assistir essa aula da irmã Clara. Ela vai falar sobre a importância da voz no uso da palavra, na comunicação. Como há coisas para a gente pensar na nossa vida. Vamos ver a aula? E voltando à poltrona, que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para os serviços que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Dentro da pausa ligeira que se fizera espontânea, simpática senhora interrogou: mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora calma, indiscutivelmente. A cólera não aproveita ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais
por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Muito bem. A gente tem que ter uma aula de eletricidade para compreender tudo isso. A gente não vai se aprofundar. Seria muito bacana trazer aqui um engenheiro elétrico, explicar tudo, mas um básico para a gente entender o que a irmã Clara está falando. Ela diz assim, que existe um gerador de força em nós, que é o que nós chamamos de mente. Esse é um gerador de força. Nós estamos pensando, nós estamos gerando energia. Isso constantemente. Depois, ela diz que existem os fios positivos e negativos dos nossos sentimentos e pensamentos. Como vocês estão vendo, ela faz uma comparação. Aqui embaixo nós vamos ver como se fosse a parte elétrica. E aqui em cima que ela fala do nosso mundo íntimo. O gerador de forças é a mente. Através dos fios positivos e negativos, que na verdade são o nosso sentimento e o nosso pensamento, essa força, essa energia vai correr constantemente. Do gerador de força não vem a energia pelos fios? A mesma coisa. A nossa mente emite sempre essa energia criadora do nosso pensamento e do nosso sentimento. Depois ela diz que a palavra é algo muito importante, porque é um campo eletromagnético. E aí entra a importância da nossa voz. Veja, a nossa mente cria essa energia passa pelos fios, entre aspas, positivo e negativo, do sentimento e do pensamento, e isso cria um campo eletromagnético, que é a nossa palavra, a nossa expressão. Daí a importância da voz, porque ele diz que aí é que mora uma coisa muito importante, que na parte elétrica seria um controlador, seria aquele botãozinho que você vai regular a energia. Veja, a mente gera a força, a energia, e através do nosso sentimento, do nosso pensamento, essa energia flui, corre. A palavra é um dos meios que essa energia cria um campo eletromagnético que você vai expressar seu pensamento, seu sentimento. É através da palavra que a gente expressa. Aí entra a voz e a importância da gente controlar. A palavra, ela diz, está depois da mente, dessa força criadora, é o que está na base da criação humana. É o som que a gente emite. Isso tem uma influência muito maior do que nós imaginamos. Não é só para comunicar. A voz também pode envolver e gerar, como nós vamos ver aí, consequências inúmeras. Oi. A gente pensa, cria energia, essa energia flui pelo pensamento e pelo nosso sentimento. Através da palavra, essa energia, não só da palavra, mas ela está analisando aí a palavra. Essa energia sai. Daí a importância do controle lá. Por que a gente tem que prestar atenção de como a gente fala, na entonação, na nossa voz? Porque ela diz assim, que se não tiver um controle, pode acontecer o que ela chama de um curto-circuito. O que seria o curto-circuito aí? A cólera é quando a gente grita, quando a gente se descontrola. E aí você fala, aí não tem aquela expressão assim, eu falei o que devia e o que não devia. Falei tudo, pronto. Está no curto-circuito. Veja como ela faz uma comparação interessante. Na parte elétrica, tem um gerador de energia. Essa energia é conduzida pelos fios, cria entre eles um campo eletromagnético, mas você precisa controlar essa energia.
Não pode ter nenhum probleminha aí. Estou falando certo, Joviniano? Porque senão cria um curto-circuito. Aí dá o descontrole. Por exemplo, no descontrole, lá o controlador é um descontrole. Aí a cólera, a raiva, a entonação que a gente carrega, né, aquela coisa toda, é um curto-circuito. E esse curto-circuito, ela diz, aumenta a tensão, lógico, a energia fica a 1000 ali, e aumentou a tensão, isso pode causar choques e uma descarga elétrica. É muito interessante essa coisa que ela faz aqui do processo da eletricidade, para mostrar que isso acontece conosco também. Então, olha lá, você cria uma energia, pelo seu pensamento, sentimento, ela flui, você pode descarregar essa energia pela palavra, usando a voz para controlar. Se você descontrolar isso, você entra na cólera, nos gritos, na entonação pesada, negativa, e isso é um curto-circuito. Aumenta a tensão e aí uma descarga elétrica, um choque. Quem estiver perto recebe os dardos, os raios mortíferos. Fala, Jovi. Uhum. Controlada. É o curto-circuito. Tudo. Então, mata. Então, vocês viram como que é interessante? Ela faz uma comparação muito, muito, muito interessante, né, gente? Se um dá choque ali num ventilador, não faz só mal para o ventilador. Quem tiver ali pegar, recebe tudo. É assim que acontece. Muito interessante o que a irmã Clara fala. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, eu tenho uma potencialidade que é a palavra, que é a voz. E eu posso, da mesma maneira, abençoar como eu posso maldizer. Eu posso influenciar para o bem como eu posso acabar com a pessoa. A palavra tem uma força muito grande, que a gente desconhece. Podemos seguir? Então vamos lá. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço com evidente interesse nas lições argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Ou seja, eu não posso ter cólera, mas eu posso ter indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se a alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal.
Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão de energia. O quadro está aí, como a irmã Clara explicou. Nesse estado de cólera pode acontecer muita coisa difícil para todos. O que fazer então? Como solucionar isso? Aí ela explica. É preciso que tenha um material isolante para não deixar que a coisa dê esses choques todos. O que vai ser esse material isolante? É fácil, gente. É a prece, a calma, a paciência que a gente estuda na Mangueira e que a gente fala assim, eu não aguento mais, é repetitivo esse tema, já sei decor. Só que é o ponto-chave de tudo. Vai gerando isso aqui, vai gerando. Se não tiver alguém que tenha prece, calma e paciência, o choque vai passando para um, vai virando uma corrente, vai fechando, outro, isso vai pegando todo mundo. O Joviniano está aproveitando mais, porque ele trabalha na elétrica. Você também trabalha com energia? Ela dá uma aula mesmo de eletricidade aí. O processo é esse aqui. Deu para traduzir mais ou menos. Mas você acha que fui eu que fiz isso daí? Eu conversei com o eletricista ontem. Eu entendo, mas eu não sei explicar isso, não. Aí eu sentei com o eletricista que estava aí e falei, me fala o que é isso daqui, o que é isso daqui. É assim mesmo, né? Então eu captei a mensagem. Veja que interessante. É igual aquele espininho que tem na sala ali de reunião mediúnica, que a luz você controla. Aumenta, diminui. Aumenta o ventilador, é o dimmer. Tem que ter a paciência, a calma, porque senão a coisa pega fogo. Isso daí é o controle da mente e o controle de todos os chakras que nós estamos estudando, que nós vamos voltar nesse livro ainda. Ele vai dizer aqui, mais à frente, não nesse capítulo, que a irmã Clara é um dos espíritos que já tem um perfeito equilíbrio de todos os chakras, de todos os centros de força. É isso que a gente está buscando. Agora, até lá, vai dar muito choque. Vamos dar muito choque, receber muito choque. Porque ainda não tem um treinamento de mexer. E qual seria o treinamento para mexer bem e aprender? Fazer um curso de eletricidade e trabalhar na área para pegar. E qual é o curso da eletricidade? Não daqui, ali de cima. É o evangelho, a reforma, o aprendizado que a gente está tendo. E na prática a gente vai chegar lá. Vai levar choque, vai dar choque nos outros, mas vai chegar lá. E choque em choque você chega. Tem gente que vai ficar torradinho de tanto... Tem gente que vai chegar sem torrar tanto, porque depende de cada um, da disciplina. Não vai para frente. Tem um só de ver o outro levar choque, já fica mais manso, já se acalma, já vai entendendo. Viu como a vida é um negócio interessante? Tudo certo. Aí o menino faz uma pergunta interessante. Ô, irmã Clara, tudo bem. Cólera não, mas e se eu ficar indignado? Se eu ficar com indignação, isso me prejudica? Ela pensa e diz, aí nós temos que prestar atenção. É natural que a gente fique indignado. Só que nós vamos ter que tomar cuidado como esse sentimento vai ser expressado. Você pode se indignar, expressar a sua indignação, mas a gente tem que compreender. Jesus entendia todo mundo. As únicas vezes que ele ficou indignado
foi quando ele via pessoas inteligentes que tinham tudo na mão e usavam isso para explorar a credulidade do povo sofrido. Pregaram ele na cruz, fizeram tudo com ele não falou nada. Mas quando aqueles homens que tinham poder, que podiam ajudar o povo, não faziam, ele ficou indignado. Fariseus hipócritas, sois como túmulo caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Ficou indignado. Quando ele chegou no templo e eles estavam fazendo o câmbio, vendendo as coisas, Jesus ficou indignado. Fala-se na narrativa que ele derrubou as mesas, chicoteou e expulsou o povo de lá. Não acredito que Jesus chegaria a isso, não. Eu acho que é mais uma forma de expressar. A simples presença dele e algo que ele falou com indignação soou para aquele povo como chicotado e o povo saiu tudo. A época, gente, é a mesma coisa de hoje. O esquema. Eles tinham o templo e faziam oferendas no altar. Só que o cabra não podia pegar um pombo, um cabritinho lá do sitim dele e trazer no templo para ele ser agradável a Deus. Só valia o rebanho abençoado do templo. O cara vinha e comprava ali no templo, no preço que os cambistas fixavam, que era a turma que ganhava a grana da incredulidade. É o esquema. Por que eu não posso trazer a minha ovelha de casa? Não, eu tenho que comprar a sagrada, que é aqui do curral do templo. E punha o preço lá em cima. É isso que Jesus ficou indignado, com o abuso da autoridade, o mau uso. A indignação do Cristo ainda preside. Nós não vemos, que a gente não tem alcance. Tem pessoas que às vezes desacreditam. Já falaram para mim assim, não, Luiz Antônio, não acredito mais em nada de Deus, de reencarnação. O coitadinho do pobre morre de trabalhar. E esse pessoal aí, esses políticos que estão desviando verba, fazendo tudo isso, usando todo o recurso, tirando da boca das crianças, dos velhinhos, e Deus não faz nada? Não. A lei divina fica indignada com isso. E a cobrança da lei em cima desses caras vai ser da pesada. Ceitil por ceitil, devolver tudo. Ele aproveita esse mecanismo para sovar os povos, com o sofrimento, com as lutas. A alma humana vai sendo trabalhada, aprimorada. Nós podemos ficar indignados? Podemos, isso é natural. Estou indignado com essa situação. Por exemplo, estou indignado com essa questão política. Você pode ficar indignado. Você não precisa ficar nervoso, revoltado, xingando todo mundo, jogar bomba, matar inocente, como o pessoal por aí faz. Não é por aí. Agora, indignação a gente pode ter. A gente pode ficar indignado, mas eu tenho que me controlar. E em casa, eu posso ficar indignada com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho? Posso. Como é que eu vou expressar isso na palavra? Porque a gente descontrola. Indignação, a gente vai para a cólera, o desequilíbrio e a agressão verbal e física. Posso ficar indignado. Não, o que você fez, e falar, modular a entonação, explicar, mostrar, olha, eu não concordo, está errado, isso, botar as coisas ali, sem necessidade de brigar, discutir, gritar, ofender, ficar encolerizado, porque aí dá o curto-circuito. A gente conclui que a vida é uma arte, que não se aprende em uma semana, um ano, nem uma encarnação. Vai tempo. Só lembrar um negocinho aqui. O Chico Xavier é um exemplo para nós. Ele ficou indignado várias vezes com algumas coisas. Por exemplo, ele estava com um grupo de pessoas num trabalho. Ficou indignado, chamou todo mundo e disse: construir essa casa. Ele construiu uma casa, que é o Grupo Espírita da Prece. Vocês viram lá em cima o que estava escrito? Neste lar de propriedade de Francisco Cândido Xavier, funciona o Grupo Espírita da Paz. Como a dizer, quem manda aqui sou eu. Porque as pessoas começavam a querer mandar no trabalho dele e nele.
vem uma diretoria, vem a federação, todo mundo querendo comandar. Ele falou, não é assim. E todo mundo querendo. Né? Ele pegou assim, ó, a partir de hoje, a minha reunião é aqui, casa de minha propriedade. Aqui eu faço e só eu desfaço. Ninguém resolve nada. É o culto no lar, na casa de Franciscano Xavier. Não tem nada a ver com ninguém. Ficou indignado com o que estavam fazendo. A forma, todo mundo querendo mandar. Sabe aquela coisa que vai juntando gente? Todo mundo sabe como é que é. Um quer assim, outro quer aquilo. E ele ficou indignado porque aquilo ia prejudicar o trabalho dele. Ele xingou, entrou na confusão, falou o que devia, o que não devia para cada um. Não. Melindrou, não. Continuou respeitando, meus irmãos, eu tenho que seguir esse trabalho diferente, tal. Acabou. O problema é o curto-circuito. E ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Ela fala da indignação. E ela diz anteriormente assim, que a gente pode ficar indignado, mas não por tudo quanto é coisinha do dia a dia, essas bagatelas. Se eu for ficar indignado com tudo, eu vou ficar num estado mental delicado. Ou eu vou explodir qualquer hora, ou eu vou interiorizar aquilo e vou adoecer. Não posso ficar indignado com coisinhas. Ah, mas fulano é assim, ciclano. Aí isso entra no campo do melindre. Quem se indigna com bagatela, não, esse livro é assim, é aqui. Estou indignado, estou amortecido, porque o livro, eu falei que é aqui, ele quer aqui. O livro aqui, lá, está aqui na mesa, larga para lá. Por isso que quem compreende, releva essas coisinhas. E a gente briga por pontinhos bobos, que não tem sentido. A indignação, que se nós não tomarmos cuidado, vira revolta. Por exemplo, se eu falar assim, ó, o livro é aqui. Aí vem a Cidinha e fala, não, o livro é aqui. Fico indignado com isso. No fundo, qual é o sentimento? Qual o sentimento que gerou a indignação? É o orgulho, é eu querer que todo mundo pense como eu. Porque se eu quero que o livro fique aqui, por que ela tem que vir pôr aqui? É o orgulho, é o egoísmo, é os nossos problemas humanos. O livro aqui e aqui vai fazer diferença? Vai. É muito engraçado isso, assim, ó, vamos pintar a casa de branco. Não, vou pintar de salmão. Aí os dois, não, porque salmão, não sei o quê, porque branco não sei o quê, porque branco não sei o que lá, e aí vai. Eu já vi casamento desfeito por inventar de pintar a casa. Verdade, te juro.
O que é mais importante? A casa pintada de branco, de salmão, ou a família bem dentro do branco ou do salmão? Não tem sentido. Podia pintar uma parede de salmão e o resto branco. Fica elegante, fica bonito, não é diferente. Ao ponto da gente ficar indignado e depois encolorizar e brigar por causa de detalhes que não tem sentido. Ah, mas é que é salmão, não sei o quê, mas é que branco, não sei o quê. A gente quer valer o nosso ponto de vista. Se vai correr riscos de acabar um relacionamento por causa da cor de uma parede, pinte de qualquer cor. Tá bom. Branco, dá uma corzinha misturada. Não é assim no dia a dia, não é assim? Porque um quer isso, outro quer aquilo, um quer assim, aquilo. Aí a gente vai ficar indignado e aí parte para a cólera. Mas é por isso que a gente vai vendo, a grandeza de alguém está em ceder. Aí que a pessoa é grande, e não em exigir que seja do jeito dela, ou querer que ela seja. Ceder. Quem cede é aquele que está. Esse lugar é meu. É por coisa boba. É uma maravilha. Vou dar de Jesus Cristo agora. As pessoas que precisavam ouvir estão aqui. Você, Luzia, porque é vocês que vão ter mais compreensão. Erramos, porque a gente fica indignado. Eu vou falar sinceramente, eu não gostei. E ela falou assim, não, mas eu fico na carne. Eu falei, tá bom, então. Aí ela ficou meio chateada, ela falou assim, não, então você vem aqui, eu vou aí. Eu falei, não, tá tudo certo. Mas não é que eu era boa, você vai me ver um mal maior. Ela saiu da mesa, foi lá. Aí a Eda chamou e conseguiu trazer ele de volta. Nossa, mas eu passei. Então você viu que as duas agiu assim. Qualquer um faz, né? Isso é colher e panela, gente. Agora já pensou na vida com os problemas mesmo de relacionamento? Mãe e filho. Por enquanto é igual esse hominho aqui, ó. Tomar e receber choque. Precisamos de cautela com a palavra, porque senão os gritos selvagens, o xingamento, vai com toda a descarga elétrica nossa. São choques mortíferos. Mortíferos. Isso alcança a pessoa de uma forma negativa. Mas, se não for por amor, vai pela dor. Então, olha o que eles perguntam aqui para ela agora. Olha a solução. Como Deus é bom, vai ajustar todo mundo, quer ver? Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como por exemplo a gaguez e a diplofonia, que é uma perturbação da voz com formação de 2 sons na laringe? Então a pessoa fala assim, né? Sem dúvida, informou a instrutora solícita, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações, como reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental, e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. De vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e a maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou ainda por alguns minutos o tema singular, com surpreendente primor de definição. Depois da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Aí um aluno perguntou, irmã, e a gaguez ou a mudez, qualquer problema que a pessoa nasce e não se comunica direito, problemas na fala, ela explica. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas
e provações quando reclamam reajuste. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio. Então, quem faz um uso indevido ao ponto de perturbar muita gente, de causar muito problema com a voz, o processo de recuperação é no silêncio. Então, o indivíduo nasce com problemas vocais, na ordem da fala. Então, a pessoa que não consegue se comunicar, que tem aquele problema, ou a pessoa muda, ou com algum problema, tem a ver com o passado da pessoa. É uma forma de reeducação ali na enfermidade. Então, veja que é onde nós lesamos, não é? É onde nós lesamos. O indivíduo, Paulo, o apóstolo, foi morto, decapitado. Cortaram a cabeça dele aqui, na garganta. Não vai nascer nada com problema, nada. Agora, o outro, como a gente diz, tem uma língua afiada, e instiga todo mundo, e bota um contra o outro, e faz aqui, desmancha ali, e tal, e tal, e tal, e tal. Esse está lesando no perispírito os órgãos da fala, porque ele está fazendo um mau uso, e com isso ele prejudica muita gente. Na próxima encarnação, lesou o perispírito, ele vem com problemas nos órgãos da fala. A lei é sábia, é ação, reação, causa, efeito. Não tem como. Da palavra, o magnetismo, e leva as pessoas. Imagina. Ou nos dias atuais, há muita coisa que a gente pode pegar aí. Hoje, nos dias atuais, as pessoas aproveitam a internet, aproveitam essa comunicação global. Você faz um vídeo aqui, o mundo inteiro pode ver e ficar marcando na vida das pessoas. Agora, quem usa disso só para lançar ideias negativas, ideias errôneas, que induzem as pessoas, né? Estão usando a palavra, estão usando a imagem, estão usando tudo, né? Você pode usar isso para o bem. Internet é uma dádiva, é um avanço, mudou o mundo. Como a gente vai usar isso depende de cada um. Tem gente que vê esses programas sensacionalistas, matou, entrou, e fica repetindo. Então, não sei o que, e vai. Você liga a televisão às 2, se o programa for das 2 às 4, você vê as 2 e vê às 10 para as 4, é a mesma cena. E o cara falando, entrou indignado, porque não pode, a polícia tem que não sei o quê, e mostra de novo aí, mostra aí, olha aí, como que um cara faz aí? E vai. Isso é usar a palavra de forma negativa. O que vai fazer? É de cada um. Veja como a evolução está longe, Luzia. Mesmo a irmã Clara, ela traz dores na alma. Olha só. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la, a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Você ajuda quem sofre com alguém que sofre mais. Aí tem efeito muito maior. Ela, irmã Clara, é essa instrutora
toda. Mas quando falou que ela ia ajudar um coração feminino, uma mulher que sofria, que não conseguia perdoar a segunda esposa, que não conseguia se desvincular do marido, da vida familiar ali, ela encheu os olhos de lágrima, porque ela lembrou de coisas dela que ainda não estão resolvidas. Ela está lá na evolução, lá adiante, mas não estão resolvidas ainda. O André Luiz fala assim: compreendi, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. No capítulo que vem, nós vamos entender o que aconteceu com a irmã Clara, o drama que ela traz, há quanto tempo ela está esperando. Vocês lembram a mãe do Gregório no livro Libertação? Esperando o filho. Aí nós vamos ver o caso da irmã Clara e o atendimento que ela vai fazer ao espírito de Odila, semana que vem.